Olá, minha gente, tudo bem com vocês? J17 Talks no ar. Você tem acompanhado os nossos episódios? Faço um convite para você e uma convocação. Curta, comente, compartilhe, como dizem aí os especialistas no digital. Mas vamos para a nossa conversa? O tema de hoje é sensacional. Emprego, carreira, empregabilidade, ou seja, a sua vida aí no mundo do trabalho. E nós temos hoje uma convidada muito especial, que é especialista em recolocação. Todas as nossas dúvidas a respeito aí do mercado de trabalho vão ser esclarecidas hoje. Nossa convidada é a Priscila Timbó. Tudo bem, Pri? Tudo bem, e você, Nascimento? Que joia! Já começo com uma pergunta chapa quente, antes mesmo de te apresentar aqui. Ai, ai, ai. Tem vaga? Olha, tem muita vaga no mercado. Só tem um problema que eu identifico, né, quando a gente vai olhar o mercado. Muitos profissionais não estão preparados para aquilo que o mercado está buscando. Olha que alerta importante. Por favor, me passa esse livro especial que você tem aqui. Ó, a vaga é sua, então fique conosco que a gente vai contar aí para você todos os segredos. Tô voltando aqui porque eu sei que tem todo um cerimonial aí em relação a esse livro, né? Sim. Olha, a nossa convidada é psicóloga, especialista em carreira e recolocação profissional. Tem mais de 15 anos de experiência ajudando profissionais a conquistarem oportunidades no mercado de trabalho. É criadora do programa de mentoria Sucesso na Recolocação, de um curso online chamado Plano de Atração de Emprego 3.0. E agora, mais recentemente, desse livro, desse trabalho especial chamado A Vaga é Sua. Priscila Timbó, o que te motivou a escrever esse livro? Olha, uma das coisas que mais me chamava a atenção quando eu fazia, né, a minha mentoria e que eu, né, buscava trazer essas informações para as pessoas, era de conseguir atender mais pessoas possível, porque tem muitos profissionais que às vezes não conseguem fazer um investimento numa mentoria, né, em algo nesse sentido. E aí, já há bastante tempo, eu já vinha com esse sonhozinho ali guardado, né, gestando Muita provocação, ele, muita coisa na cabeça. Alguns amigos já, né, cutucando. E aí, o ano passado, né, surgiu a oportunidade através de um cliente meu que tem uma editora. E aí ele me perguntou, você já pensou em escrever um livro? Olha. E aí eu falei assim, olha, tenho assim, né, bastante vontade de escrever um livro, mas nunca, né, pensei assim, vou sentar e vou escrever um livro, né? E aí a ideia de condensar as informações do que eu trago para os meus clientes, para os meus assessorados, né, na minha mentoria, foi o que me trouxe para que eu pudesse colocar essas informações aqui dentro. Hoje a gente vai destrinchar os segredos da empregabilidade e o segredo para que as pessoas conquistem as suas vagas. Posso te dar um presente? Claro. Ó, a gente está abrindo um projeto, um processo muito especial. Você vai ganhar essa squeeze gigante, sensacional do J17. Adorei! Né? Muito para bom, você se olha. hidratar. É chique, hein? Chiquérrimo esse aqui, hein? Agora eu soube que você trouxe um presente para mim, né? Eu trouxe. Eu quero, né, com muita honra, Olha, te entregar, muito bem. né, um exemplar aqui do meu livro, para que você possa também usar na sua carreira profissional. Muito obrigado. Espero que te traga alguns insights para que você possa ir aplicar no teu dia a dia. Quem sabe compartilhar lá também na sua rede, no LinkedIn. O LinkedIn, inclusive, hoje, ele é uma das principais ferramentas, né, de busca de oportunidades, não só para quem está procurando emprego, mas para quem também quer fazer negócios. Posicionamento de Verdade. marca. Vamos falar sobre o LinkedIn aqui. Vamos deixar a garrafinha do lado
né? Pode deixar aí, Deixar. essa já é sua, tá? E eu fiz questão de pegar aqui A Vaga é Sua, por quê? Porque a gente vai trabalhar em cima desses temas. Já dei uma olhada, né? Não li o livro ainda, mas dei uma olhada de relance, vi que você fala de LinkedIn. Eu tenho também um workshop de LinkedIn, uma mentoria de LinkedIn, mas vi que você fala de uma pessoa que eu adoro, que é a psicóloga americana Carol Dweck, tá? E a Carol Dweck tem duas coisas que eu acho que é um ponto de partida bom para nossa conversa. Mindset fixo, mindset de crescimento. Fala sobre isso quando a gente trata da questão do candidato ou da candidata a uma vaga de emprego no mercado. Não, eu quis trazer esse como o primeiro capítulo do meu livro, justamente porque os profissionais se enganam quando eles precisam buscar um trabalho, e a primeira coisa que eles pensam é assim: preciso de um currículo. Então, preciso ter um currículo, preciso ouvir falar que o LinkedIn, né, ajuda, então eu vou buscar alguém para me ajudar nisso. Você sabe o que eu mais escuto? Acabei de ganhar conta da minha empresa, professor, e eu quero fazer o meu LinkedIn para arrumar emprego. Eu falei, tá no lugar errado. Contrate outra pessoa que eu não vou te ajudar, não. Exatamente. Fazer LinkedIn na hora da morte não ajuda, não. Não ajuda. Inclusive, ontem eu fiz uma live no LinkedIn, falando justamente sobre esse tema do meu livro. E a primeira coisa que você precisa ter para que você consiga sucesso, não só na sua recolocação, mas também o sucesso na sua carreira profissional, é a tua mentalidade. Estar bem, né? É a forma como você pensa, como você enxerga as coisas. E quando há anos atrás, quando eu li o livro Mindset, aquilo se transformou, né? A minha forma de visualizar as coisas. É encorajador, né? Exatamente. Agora, num mundo VUCA, num mundo BANI, num mundo onde a gente tem as doenças mentais, que elas estão tão presentes. Exato. E nós estamos suscetíveis, é bom que você diga, né? Como é que a gente consegue passar de um mindset fixo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não dá para mudar, e enxergar que às vezes a gente tem na vida altos e baixos e buscar novamente o mindset de crescimento? Não, isso é fantástico, porque eu digo que o mindset fixo é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, me criei assim, não vou mudar, nada vai mudar, as coisas são assim mesmo. E quando você tem a forma de pensar com um mindset de crescimento, você sempre vai procurar olhar as coisas com uma forma de aprendizado. E é o que eu procuro trazer para os meus clientes, né? Puxa vida, eu não fui bem nessa entrevista, ou eu recebi uma negativa. E aí, o que eu posso fazer com isso? Né? Vou aqui chorar, vou desistir, o que eu vou fazer? Né? Então, eu vou olhar para isso e falar, legal, né? O que eu posso aprender? O que essa situação me trouxe? Fazer mais, né? O que eu posso fazer com essa situação? Qual outra possibilidade que eu tenho aqui? Tentei tudo. Será que eu já tentei de tudo mesmo? Olha, você que está nos acompanhando faz o seguinte, tem dúvidas a respeito de carreira, de recolocação, você quer deixar aí a sua contribuição? Faça um comentário, né? Entre nessa nossa conversa. Quais são, Priscila, os principais erros que eu cometo, que as pessoas cometem quando vão buscar a sua vaga, a sua recolocação, a sua transição de carreira? Olha, tem alguns erros que eu observo, né? O primeiro é não ser protagonista da sua carreira profissional. Então, terceiriza isso, acredita que o mercado não está bom, não tem boas oportunidades. A questão da idade também é uma coisa. E eu tô assim, o ano passado eu recoloquei alguns profissionais com mais de 50 anos. Esse ano já Olha, se o podcast fosse meu, se fosse o top de gestão, eu ia fazer assim, ó. Viva! A gente tem que falar sobre etarismo no mercado de trabalho. Precisamos olhar para profissionais que têm muito talento e que as empresas estão cortando já no robô, na inteligência artificial. Como fazer com que as empresas atentem para isso, mas também como fazer
que nós, né, eu sou um 5.7, passemos a ter um outro olhar sobre a realidade do mercado. Como é que eu vou conviver com os Zs? Como é que eu vou fazer uma inclusão digital? Como é que eu vou transformar o meu jeito de pensar e de fazer as coisas? Eu sou um profissional que nasceu com a máquina de escrever e que está morrendo com a inteligência artificial. Então, a gente precisa mudar necessariamente, né? Não, e isso é verdade, assim. E o ponto que eu identifico dos profissionais 50 a mais muitas vezes essa dificuldade de lidar com a tecnologia. Então, por exemplo, eu estou agora com um profissional que tem 67 anos. Olha que legal. E é um excelente profissional da área comercial, muito relacionamento, ele é muito forte. Muita coisa para entregar, né? Exatamente. Imagina o que ele tem de contato. Ele vai levantar o telefone e vai falar com o CEO, com o gerente de uma empresa. Ele da ligação, eu brinco com ele. Assim, aí ele vem assim, eu posso te ligar? Ele me manda mensagem, posso te ligar? Eu falei assim, olha, hoje em dia as coisas não são mais assim. É mensagem no WhatsApp, então a gente, né, vai trocar. E esse é uma das demandas que eu observo, né, de quem tem 50 a mais, dessa questão da dificuldade. Mas outras questões também é achar que a sua trajetória profissional, o seu currículo, o LinkedIn, como você falou, às vezes o aluno chega lá e fala assim, não, vou procurar um emprego, preciso de ajuda para ajustar o meu LinkedIn para procurar um emprego. Né? Não é assim que vai funcionar. Mais do que isso, né? Você tem que manter a tua empregabilidade mesmo estando trabalhando. Porque se você não trabalha a tua rede de relacionamento, se você não mostra o teu valor como profissional, dificilmente quando você sair de uma empresa e você precisar de ajuda, você não vai ter essa ajuda. Que legal. Olha, você falando assim, né? Na verdade, o que a gente trouxe são dicas importantes para que você se posicione. Então, faça a rede de contatos, atualize o seu LinkedIn, esteja presente no LinkedIn, faça um bom currículo, né? Observe o mercado, as empresas onde você quer trabalhar e ative, né, todas essas possibilidades. Priscila, uma das questões que a gente já abordou um pouquinho, mas que eu queria trazer novamente, a futurista Marta Gabriel, gosto muito dela, recente ela escreveu uma frase que eu adorei. Não temos que pensar em profissões do futuro, mas profissionais do futuro. E aquilo me tocou. Quem é esse profissional do futuro? Tendo em vista que as profissões são lançadas. Lançaram o desenvolvedor de prompt, pensando em inteligência artificial. Sim. Mas por que você vai querer desenvolvedor de prompt se o próprio ChatGPT ou outra inteligência... É só você dizer assim, construa um prompt para mim a respeito disso, né? Então as profissões nascem e morrem muito rapidamente. Esse para mim é um dos casos mais emblemáticos, né? Quem é o profissional do futuro, independente da geração que ele viva? Você sabe que eu estava... no início do ano, eu estava lendo, né, sobre o Fórum Econômico Mundial. E a previsibilidade que ele está trazendo de 2025 para 2030. E eu estava pensando assim, caramba, são 5 anos só que a gente tem aí, né? E uma das questões principais que ele trouxe é em relação ao mercado de trabalho e nessa movimentação que o mercado está fazendo. O que as empresas, o que o mercado espera, né, dos profissionais do futuro. Bacana. Tem muitas oportunidades, muitas vagas que ao longo desses 5 anos não vão mais existir. Com certeza. E outras milhares de vagas vão surgir. Mas tem uma coisa que tem em relação à inteligência artificial, à tecnologia, né, que está aí no nosso dia a dia, só que tem uma coisa que a tecnologia, que a IA não consegue substituir. O que a IA não substitui, por Priscila Timbó? O quê? É o comportamento. As soft skills. Exatamente. Porque para que isso se construa, para que você saiba utilizar essas ferramentas, né, de uma forma mais interessante e realmente otimizar o teu trabalho, você precisa ter um pensamento analítico, você precisa ter um olhar crítico sobre aquilo.
E aí você que vai dar o direcionamento para aquele comando. Então já temos 2 dicas: pensamento crítico, pensamento analítico. O Fórum Mundial ele sempre traz uma listinha. Sim. O que mais que a gente tem nessa listinha em termos de comportamento? A resiliência, que nunca sai, né? Porque assim, no nosso... a gente olhando, né, para essa visão futurística, né, e olhando tudo isso, a teoria do caos, né, então nós sempre vamos estar em crise. Então veio o Covid, daqui a pouco é uma outra coisa, é uma guerra num lugar. Então como lidar com isso? E a guerra está no nosso dia a dia, né? Você recebeu o meu livro O Mundo 6.0 e eu falava antes da pandemia, olha que louco. E aí todo mundo dizia assim, nossa, você é pretensioso escrever um livro com o título Mundo 6.0, sendo que a indústria é 4.0, o marketing do Kotler é 5.0. E aí eu brincava, o livro é meu, eu dou o número que eu quiser, né? Exatamente. Mas tirando a brincadeira à parte, uma das coisas que eu trazia, ela resume-se numa palavra chamada reinvenção. Todo dia, toda hora. Exatamente. Essa é a palavra. É se reinventar, saber se adaptar, né, a essas novas situações, né? a essas novas situações, porque o mundo ele está mudando muito rapidamente. E até eu estava vendo um episódio, né, do podcast que o José Manuel estava junto com o Marcelo de Nóbrega, né? Muito e bem. ele falando você olha... Zé, audiência é importante aqui no nosso podcast, viu? A nossa convidada Priscila está acompanhando. Sim. Você que está aí, a gente fez um episódio imperdível, colocamos na mesma bancada o Marcelo Nóbrega, um amigo, um executivo de RH em mudança e transformação, né? Super digital. Estava também nessa bancada o José da Amigo Neto, conselheiro de empresas, ex-CEO, trabalha com governança e etc e tal. E aí chamou a atenção o papo. Sim, e você começou falando, né, que você fez datilografia. E ele trabalhou na Olivetti, né? E aí eu falei, olha que bacana isso, né? Eu tinha uma Olivetti. Viu? O Zé tinha que estar aqui. Ele não está porque ele está aí num outro compromisso, né? Mas, Zé, é o seguinte, você tem lá uma máquina de escrever antiga Olivetti para repassar para a gente, colocar no Museu do Nascimento? Eu tenho, e a minha vai ficar lá no meu escritório. Assim como você tem o rádio lá no seu. É verdade. Eu vou colocar lá a minha máquina de escrever. Em tão pouco tempo a gente fez e viu tanta coisa, né, Pri? Exatamente. E naquela época, realmente, era datilografia. Se você não tivesse datilografia, você estava fora do mercado. Eu pedalava 12 quilômetros para fazer o curso. Imagina. E aí, quando eu entrei na adolescência, né, indo para o mercado de trabalho, já estava se falando da informática. Então, você tinha que saber usar a informática. Hoje em dia, você tem que saber usar a inteligência artificial, você tem que lidar com as tecnologias. E tem uma demanda muito grande de profissionais nessa área também, né? Para que você... Fala-se também de um apagão, né, de mão de obra. De talentos. Olha, você que está nos acompanhando, por favor, entra no LinkedIn do J17 Bank. Por quê? Porque nós temos vagas para a área de tecnologia. Tem um apagão. Eu brinco que esse profissional virou mosca branca, com uma lanterninha de vagalume no bumbum, piscando intermitentemente e na cor laranjada. Exatamente. É muito difícil achar os talentos de tecnologia, né? É super difícil. Só que, por outro lado, também, uma coisa que eu identifico é que... Porque eu assessoro muitos profissionais também dessa área, e eu vejo que a escola, a educação, a formação acadêmica, ela não prepara esse profissional para esse mercado. E a sensação que eu tenho é que parece que são dois mundos. A empresa, de um lado, tendo necessidades, do outro lado, a formação que não atende a essa necessidade, e os profissionais ali estão nesse meio do caminho, sem entender muito o que eles precisam buscar, porque, o que eu preciso me aprimorar agora? Qual a linguagem de programação que agora está acontecendo? Não, e você falando assim, eu lembrei também, né, o Marcelo Nóbrega, muito citado hoje aqui, conversando com ele sobre empregabilidade, ele falou, Nascimento, imagina você fazer um curso de tecnologia de 4 anos,
numa rapidez que a gente vive. Exatamente. E uma coisa que eu observo também, não sei como é que está exatamente no dia a dia das empresas, mas eu tenho muito o outro lado, né? Eu escuto o outro lado, não só as empresas, né? Mas quem está do outro lado trabalhando. Então, qual que é a principal demanda, né, desses profissionais em relação a isso? 4 anos muda muita coisa. Muita Ele coisa. chegou no final, já não é mais aquilo que ele estava estudando. Então, assim, são cursos pontuais que as empresas, e talvez em parceria com o governo, enfim, precisam atuar e trazer, de repente, para dentro de casa essa preparação. Obrigado. Você trouxe uma coisa que a gente tem cutucado muito, né? Como usar esses espaços dos podcasts para debate, discussão, reflexão e provocação, né? A gente tem um apagão dessa mão de obra, tem um déficit na formação de novos profissionais, tem um erro formando profissionais para o mercado ágil em 4 anos. Agora, tem uma série de oportunidades para pessoas que querem ir para a área de tecnologia, para quem está criando bons cursos, não esses cursos meia-boca que muitas vezes a gente tem por aí. Exatamente. E o profissional ele também precisa avaliar e entender, né, se aquele curso realmente vai atender aquela necessidade. Por quanto tempo, em que empresa. E quando eu comecei falando aqui sobre protagonismo, né, da carreira profissional, o profissional ele não pode esperar que a empresa ou o governo faça por ele. Ele precisa tomar essa iniciativa e buscar por ele mesmo as informações. De reinvenção, né? Exatamente. O que acontece também quando o profissional me procura para né, fazer a sua preparação para o mercado de trabalho, quando ele vai observar, fala, nossa, eu nem tinha percebido que as vagas de emprego agora estão pedindo essas qualificações. Dependendo da área, às vezes assim, Power BI, nossa, não fiz o curso, não sei, eu tenho uma ideia, mas não sei, nunca usei. Não sei usar, empresa. Não tenho a noção de como funciona, Exatamente. Né? Então, assim, você precisa estar atento. Mesmo que você esteja trabalhando, dá uma olhadinha no mercado, o que está acontecendo, deixa eu ver o que as vagas de emprego estão trazendo, porque aquilo ali é um sinalzinho de alerta para dar o direcionamento também de como estão sendo conduzidas as coisas, o que eu preciso fazer para me manter atualizado e manter o meu valor para o mercado de trabalho. Sabe que a gente dá uma puxadinha de orelha nos profissionais, porque e eu sou muito cáustico nisso, né? Vira e mexe eu reclamo dos CEOs, dos donos de empresas, das companhias, das diretorias por aí nas minhas incursões. Mas o que tem de gente, né? Na minha época a gente falava assim, cozida buscando emprego, não tá fácil e não está escrito. A gente chamava de troféu limão, sempre azedo. Eu criei um slogan que é o profissional miojo. 3 minutinhos já está cozido, né? É esse tipo de gente que o mercado não quer mais, que faz sempre do mesmo jeito, da mesma forma, achando que vai alcançar resultados diferentes, né? Essa tua mesmice, essa tua continuidade, essa falta de coragem de inovar, de buscar, de correr atrás, vai fazer com que você chegue nas empresas não com um currículo avançado, um currículo moderno, mas com um currículo ultrapassado. A empresa não vai conseguir enxergar em você um talento que faça a diferença, que seja transformador, né? Vamos fechar aquela questão das soft skills, que ela está na minha cabeça, né? Então, resiliência, né? Foco em resultado, capacidade de trabalhar em equipe. Eu sou feliz porque comunicação e liderança nunca caem de moda, né? São pontos essenciais. Essenciais. E principalmente a comunicação, você precisa trazer para o teu posicionamento no mercado. Então, a questão da flexibilidade, adaptação, resiliência. Humildade, né? Humildade, o pensamento crítico. Então, olha que legal, mas veja que você falando, né? É bacana a conversa com a Pri, porque ela é psicóloga também. São situações antagônicas, né? Como que você tem de um lado a humildade e do outro o pensamento crítico? Agora, no consultório, doutora, como que isso é possível? Olha, é uma questão relacionada à humildade. Você ser humilde e ter o pensamento crítico, uma coisa não anula a outra.
né? Porque A gente tem um olhar errado a respeito da famosa humildade? exatamente, porque assim, não é porque você tem um pensamento crítico que você vai colocar a tua ideia, vai se posicionar sobre um assunto e que você não vai ser humilde nessa forma de colocar. A humildade, para mim, ela está muito voltada também na questão de que eu também estou aberta aqui a ouvir o seu ponto de vista. Vamos discutir, né, essa situação, trazendo, né, para o pensamento crítico. Vamos fazer uma troca. Eu escuto o que você fala, você escuta o que eu falo, a gente troca e vamos, né, de repente você tem coisas novas para me trazer. Agora, o que está contra, né, a humildade, que vai na arrogância, Uau. aí é você falar assim, não, porque o meu pensamento, o que eu penso, o que eu acredito sobre isso é o que vale. Você está me falando isso, né? Não, Entendi. não me interessa. Pessoas fechadas, bloqueadas, que é um pouco do que a gente falou aqui do mindset fixo da Carol Dweck, né? Exatamente. Minha gente, olha, a conversa de hoje é com a Priscila Timbó, especialista em recolocação de carreira, Job Hunter, né? Autora do A Vaga é Sua, método prático e comprovado para você conquistar o seu emprego novo. Tá gostando da nossa conversa? Anotou várias dicas? Não só anote, pelo amor de Deus, coloque em prática. Que bom que você está conosco no J17 Talks. Priscila, a gente está indo para o encerramento, agora entra numa fase chapa quente, que eu inventei agora aqui no nosso podcast, tá? Perguntas rápidas, respostas rápidas, para que a gente provoque você que está aí conosco. A primeira delas, já falando do seu livro, para quem é o A Vaga é Sua? Esse livro é para todos os profissionais que querem se diferenciar e se destacar no mercado de trabalho. Independente se está começando a carreira profissional, inclusive eu indico, porque quando você sai da faculdade, você sai sem entender muito bem como é que eu vou buscar uma nova oportunidade. Ou você já é um profissional que está há bastante tempo no mercado e está, né, buscando um olhar para que você saiba qual o caminho, qual o passo a passo que você precisa seguir para alcançar esse resultado. Muito bom. Você abre aqui citando a Chris Grosser. Ela diz assim: oportunidades não surgem, você as cria. Exatamente, porque eu acredito muito fortemente e trazendo junto a mentalidade de crescimento que você pode conquistar aquilo que você quer. Se você não sabe como fazer isso, você precisa buscar ajuda e buscar esse direcionamento, né? E buscar formas de fazer isso acontecer, né? Não desistir, a não ser que realmente você entenda que aquele ali não é o caminho melhor para você. Eu conquistei um autoconhecimento e sei que eu tenho um mindset fixo. Como eu transformo esse mindset fixo, que eu nasci assim, cresci assim, para um mindset de crescimento? Vou mudar o meu comportamento, vou levar um outro olhar para as coisas de realização e de resultados. Pois olha, esse é um grande desafio, porque eu mesma tenho muito esse olhar do mindset fixo, né, de crítica, e às vezes quando acontece um problema, acontece alguma coisa, é como assim, vou desistir, não quero mais. É o que os coaches chamam de crença limitante, de boicotes. Como quebrar essas crenças? Exatamente. E aí, tem um outro livro que eu acho muito interessante também, que eu uso, inclusive, né, na minha mentoria, que é a Inteligência Positiva, do Cesar Chaminé, que ele traz ali os sabotadores da mente, né? Então, ele fala só 20% da população consegue alcançar os melhores resultados. E aí, por quê? Né? Então, ele traz que a nossa mente trabalha a nosso favor e contra nós. Então, a forma de quebrar isso é justamente acontecer um problema, vou pensar aqui em 3 possibilidades de resolver esse problema. Passei por uma situação difícil, vou acolher meu sentimento, vou trabalhar isso aqui comigo, mas eu vou olhar, puxa vida, que aprendizado eu pude ter com essa situação. Então, são
são esses detalhezinhos. Detalhes simples que fazem a diferença. Já gostei. Exatamente. Tá? Tem problema? Quais são as 4 soluções, 3 soluções que você tem? Passou por uma dificuldade? 1, 2, 3. Chore rápido, mas se levante rápido, porque a vida, como dizem os japoneses, depende de um gambatê, que é mais ou menos assim. Os brasileiros chamam de TBC, que eu não vou falar aqui, que é tire a bunda da cadeira, né? Outra coisa que eu queria saber contigo é o seguinte: estou tentando emprego, vagas, faço várias entrevistas, mas não saio do lugar. O que está acontecendo? Provavelmente tem algumas coisas acontecendo. Primeira delas, pode ser que o seu currículo não esteja comunicando aquilo que você está buscando no mercado e aquilo que está na vaga. Então, isso é um ponto. Talvez você precise ajustar o teu currículo. Segundo, pode ser que você esteja se candidatando a vagas que realmente não estão alinhadas ao seu perfil. Eu atendo profissionais e para alguns perfis de profissionais, eu também faço a indicação do currículo deles para o mercado. E aí, muitas vezes, eles me veem assim com uma vaga. Eu olho aquela vaga e falo assim, escuta, mas essa vaga aqui, eles estão pedindo esse e Inglês esse requisito. fluente. Ou inglês fluente, ou um conhecimento específico no segmento. E você não tem? Eu sei que você não tem isso daqui. Ah, mas vai que... Não tem vai que, né? Pode mandar, posso apresentar o teu currículo para o Papa. Se você não tiver aquilo que o Papa quer, você não vai ser chamado para uma conversa com ele. No capítulo 3 aqui você traz uma questão muito interessante. Bastidores do processo seletivo. Conhecendo o seu inimigo, conhecendo a pessoa com quem você vai trabalhar e quem vai enfrentar. Como que é isso? Você precisa entender como que funciona o processo seletivo. Por que você precisa conhecer o seu inimigo? Então, quando você vai para a guerra, né? Então, você... Sun Tzu, arte da guerra. Exatamente, essa foi a minha inspiração. Quando você vai para a guerra, você precisa estudar, né, quem é o teu inimigo, quais são as estratégias, o que está acontecendo, né, para que você desenvolva a sua estratégia. Então, quando você dá esse passo, como é que funciona? Como que os recrutadores estão avaliando os currículos? Hoje tem inteligência artificial, tem robô lendo o currículo. E aí você vai lá com um currículo super moderno, colorido, cheio de informações, imagens e coloca teu currículo lá. Nunca sou chamado lá na plataforma. Não passo por essa plataforma. Nem me cadastro mais lá. Mindset fixo, né? Nem vou mais me cadastrar lá. Aí o que acontece? Você perde a oportunidade e não consegue o trabalho que você quer, porque você está fazendo errado. Você não sabe como fazer. Fazer o processo. Exatamente. Daí que o trabalho de consultoria, de assessoria, de acompanhamento que você faz muita diferença, né? Porque às vezes a gente senta em cima do nosso currículo, da nossa experiência, mas não consegue olhar a realidade do mercado, o que o mercado quer, o que o mercado precisa, né? Olha, são 12 capítulos aqui nesse trabalho, a vaga é sua. Não vamos dar todos os spoilers para que o pessoal compre o livro, né? Leia e que ele vire realmente um manual. Mas eu quero dar uma passadinha aqui nos títulos para vocês, só para que você fique com vontade de ler o livro. Detalhe, esse aqui é meu e eu vou ler, tá? Mas eu posso compartilhar com vocês também. Tratamos do mindset, do objetivo profissional, dos bastidores do recrutamento e seleção, de como construir um currículo eficaz, do LinkedIn sendo uma vitrine para os recrutadores e uma vitrine também para a sua carreira, networking estratégico, que é muito bacana, né? A busca de vagas, como você falou, de forma estratégica, desvendando as entrevistas, né? Porque a entrevista continua sendo temida, né, por todo mundo. A questão de contornar os feedbacks negativos, as rejeições, porque eles vão acontecer. Então, eu queria te perguntar, antes de terminar aqui, sobre essas duas questões. A negociação da proposta, né, daquilo que você vai entregar, mas também de acertar a remuneração em algumas situações na entrada. E tem uma coisa muito legal, os primeiros 90 dias, né, como performar e se destacar. Para quê? Para que você vença a experiência. Priscila Timbó, queria que a gente fosse para o nosso encerramento e que você falasse para nós, né, essa questão muito importante
importante, né? Como mostrar que você é a pessoa certa para a vaga, né? E como conquistar a vaga no mercado de trabalho, a vaga tão sonhada. Olha, eu ouvi ontem um feedback de um cliente meu, quando você estava falando, me veio isso. Ele é um profissional que tem bastante experiência, bastante bagagem, e ele me falou assim: puxa vida, eu não tinha ideia do quanto o meu currículo estava desatualizado e estava Nossa. ruim. Uma das coisas que eu faço no meu processo de mentoria é sentar, ouvir o meu cliente e entender desse profissional com um olhar assim de ajudar ele a identificar quais são os seus potenciais e como é que ele vai colocar, como é que a gente vai construir isso juntos. E ali nessa primeira conversa que eu tive, e comecei com ele o processo essa semana, eu já pontuei para ele ali algumas questões que ele estava tendo dificuldade, que ele não estava conseguindo identificar, e fui trazendo para ele, inclusive resultados. As pessoas têm muita dificuldade de falar de resultados. E Uau! resultados é aquilo que Não é você se gera gabar, valor. né? Não, e é aquilo que você gera valor. E às vezes são coisas simples no dia a dia que você faz, mas que você não se dá conta, porque você está tão imerso naquele processo que você não consegue perceber que aquilo é um valor que você entrega. E uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes se olha de cima, se você não estiver fazendo aquela atuação, se você não estiver fazendo aquele trabalho, outra pessoa vai fazer aquele trabalho. O que pode ter de diferente? Que entrega vai ter de diferente ali? Aquele é o teu diferencial, aquele é o teu potencial. E saber colocar essas informações de uma forma estratégica no currículo, no LinkedIn, no teu posicionamento na hora da entrevista. Então, eu treino com o meu cliente a Até me entrevista. arrumei aqui na cadeira e dizendo assim, tô entendendo, que é saber vender o peixe, que é o que o meu pai falava. Né? Exatamente. E não precisa dizer que o peixe é bom demais ou ruim demais, mas é saber vender adequadamente. Exatamente. Então, enxergar, ter clareza de que valor que você gera para aquele negócio, para aquele trabalho, e pensar no futuro, né? O que isso pode agregar para outras empresas, para outros negócios, para outras possibilidades. E como que eu entrego isso? Que bacana. E construir isso de uma maneira estratégica. Olha, uma verdadeira aula prática, uma mentoria hoje aqui com a Priscila Timbó, que é especialista em carreira, em recolocação, job hunter, psicóloga, né? A gente teve aqui, vou chegar em casa e vou rever e reolhar o meu currículo, mas não vou mostrar para você antes de dar uma olhadinha, que você vai puxar a minha orelha. Para a gente encerrar, Priscila, as suas principais dicas para quem está buscando recolocação ou uma transição de carreira. Se você fosse dizer assim, 7 dicas matadoras da Priscila Timbó. Bom, primeira delas, né, trabalhe sua mentalidade, identifique oportunidades no mercado, se veja como uma oportunidade. Trabalhe teu currículo de uma forma estratégica, use seu perfil de LinkedIn não como um currículo, mas como uma rede realmente de relacionamento. O LinkedIn te traz bastante possibilidades. Tua rede de relacionamento é fundamental para que você consiga construir fortes relacionamentos. E falando de volta de LinkedIn, porque eu vejo que o LinkedIn te traz muitas possibilidades, inclusive nos uniu aqui por causa do LinkedIn. Estamos aqui inicialmente por causa do LinkedIn, nos encontramos já em outros momentos, mas o LinkedIn foi, né, o meio do caminho que nos uniu. Então, ele proporciona relacionamento para você, mesmo para quem está buscando oportunidade em outros lugares também. Deixa eu pensar que é mais aqui. Se reinvente, né? Você falou né? da coragem, né, para reinvenção. Coragem, estratégia. E não desistir também, né, Pri? Não, eu sempre falo, né? Chora tudo que tem que chorar num dia, aí ok, vai lá, deita na cama, se encolhe, mas no dia seguinte, força. Sabe o que eu vejo? Que quem está buscando recolocação, transição de carreira tem que ser tão ousado, tão arrojado quanto um vendedor. Exatamente. Saber o que você está vendendo, buscar o cliente forte, ter a consciência de que você fez a melhor
coisa possível ou entregou aquilo da melhor forma possível e esperar. Muitos nãos, mas no meio de tantos nãos, com toda certeza, você vai receber um sim. Eu só tenho a te agradecer, foi realmente um tempo de aprendizado, de conhecimento, uma verdadeira mentoria. Nossa conversa foi com a Priscila Timbó, autora de A Vaga é Sua, aqui no J17 Talks. Você que está nos acompanhando, compartilhe esse conteúdo, traga aqui nos comentários as suas contribuições e continue nos seguindo nas redes sociais. Priscila, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e para mim é uma honra, né, poder participar desse momento e trazer aqui alguns insights, né, para quem está nos acompanhando aí também. Que legal. Como que as pessoas te encontram nas redes e como que elas fazem para adquirir o seu livro? No LinkedIn, principalmente, é onde eu mais utilizo, Priscila Timbó. Então, só me procurar ali no LinkedIn. Inclusive, meu perfil está aberto ali no LinkedIn para qualquer pessoa me mandar mensagem. Então, fique à vontade, né? Pode me conectar por lá e pode pedir, né, o seu livro. Me manda uma mensagem lá, assim, eu gostaria de adquirir o livro, né, encaminho para você. Que legal. Gente, um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau.